Bora, galerinha do YouTube. Olha nós aqui, o canal aqui do Ninguém por Perto. Hoje aqui em Santo Antônio, Rio Grande do Norte, viu? Aqui no terminal turístico aqui do Salto da Onça. Aqui foi onde começou a história do Salto da Onça. Depois virou Santo Antônio, do Salto da Onça. Né, Maria? É. Do meu lado aqui, minha sobrinha mais velha, ó. Maria Clara. Beleza? Vamos contar a lenda da história? Bora. A lenda da cidade? Bora. Quem tá escutando a gente aqui atrás? A onça A onça tá aqui? tá aqui atrás. Uma das onças da cidade tá aqui. Vamos embora, dar prosseguimento no vídeo. Bora contar a história dessa linda cidade aqui no interior do Rio Grande do Norte. Vem comigo. É isso aí, galerinha. E aqui começa o passeio aqui no terminal turístico aqui do Pera da Onça. Aqui na minha querida cidade de Santo Antônio de Salto da Onça, no Rio Grande do Norte. Viu? Terra onde nasceu minha mãe, meus tios e alguns parentes meus. Inclusive, ó, quem tá aqui do meu lado aqui, ó. Maria Clara, nascida aqui na terrinha da Onça. Isso Maria, mesmo. dá a voltinha, quer apresentar Bora lá, dá o uma centro? Bora. Todo teu, Maria, fica à vontade. O quê? Como é o nome do pássaro aí? Tu quer mostrar aqui uma saracurazinha? É. A gacinha? Pronto, Maria. Lacosta ali, ó. Quem? Lacosta. Os iguana? É, iguana. As iguanazinhas? Cadê as iguanas, Maria? Esses cachorros, Maria. Esse cachorro não é teu não, Maria? Maria Clara de Andrade Alves, minha sobrinha mais velha, me chamou para filmar o terminal turístico aqui de Santo Antônio. As iguanas. As iguanas, e matar a saudade da terrinha da onça. E de quebra, bora contar aqui um pouco de como surgiu esse famoso apelido Salto da Onça aqui em Santo Antônio, viu? Daqui a pouco a história é completa. Mas enquanto isso, vamos passear com Maria. Maria, Vamos dar uma voltinha. vamos. Fica à vontade. A onça ali, briga ali A onça? na parede. Tem mais onça ali ainda? Aí. E para onde vamos agora, Maria? Vamos lá atrás. Eles fizeram um pouco da história ali na parede, né? Daqui, a história da onça. A história da onça. E foi. Aqui no passado tinha uma lenda que existia onça nessa região, né? É. Uma delas O rio. foi abatida por um caçador. Isso. Bonito terminalzinho. Aqui conta um pouco da história. Essa história aqui, ó, conta daqui a pouco, viu, gente? Deixa a minha sobrinha aqui mostrar um pouco aqui do centro que ela quer tanto. Aqui, ó, as pedras Aqui as pedras, né? onde se continha onças antigamente, ó. Ali embaixo é o rio. O rio Jacu, né? O Jacu. Tudo isso aí é um rio, ó. É. E o que mais, Maria? O Riacho dos Macacos, que é nessa setor aqui, ó, por trás, que o Riacho do Macaco Aí se lá junta ao Rio embaixo Jacu, fica onde desce o Rio Jacu. O que mais? O túmulo da fundadora da cidade, que fica na outra margem oposta do rio, né? É. Vamos lá olhar, né, Maria? Maria, e os trabalhos escolares aqui desse... Já fizesse algum trabalho aqui nesse setor? Já? Já. De cordel. De cordel? É. Literatura de cordel? Aqui é a lanchonete. E tu gosta de literatura de cordel? É, tem que estudar, né? Tem que estudar, Sobre né? O Coreto do Amor. É o Coreto, eu queria lembrar isso aqui de uma pracinha cívica que tem lá. Lá em Santa Cruz eu não me lembrei. Coreto do Amor. Maria, conta mais sobre a história. pedra, outra onça. Conta mais sobre a história da cidade, fica à vontade. Desenrola, Maria. Manda ver. Não, você não vai contar não. Eu conto pra você. Gente, aqui a famosa pedra que deu origem à lenda da cidade foi nessas pedras aqui, ó. Que ela pulou, ela deu um salto. Dizem de que ela uma saltou pra de uma para outra, uma para outra. E aqui, como era muito mato, cheio de mato aqui antigamente, ocorreu de que tinha caçadores e essas onças que existiu aqui, E apareceu uma onça de repente. essas onças que tinha aqui nessa região, tava batendo gado. Os fazendeiros aqui na época de antecessor a 1850, bem antes disso, lá século XIX, século XVIII, aliás, século XIX,
As onças nessa região aqui ficavam batendo o gado aqui da região. E aqui, depois que os caçadores conseguiram cercar um aqui nessas pedras e abateram ela, toda essa região aqui ficou conhecida como o Salto da Onça. Porque no momento que ela saltou de uma pedra dessa aqui para outra, ela foi abatida. Aliás, foi ferida, né? Nesse ferimento dela, ela findou falecendo. Por isso que aqui ficou conhecido como Santo Antônio de Salto da Onça. Antes, apenas Salto da Onça. E as grutas onde elas viviam, que dizem, né? Relato que onde elas viviam aqui, ó. As tocas dela. É. E as tocas onde viviam as gatinhas. Aqui, ó. Bem. Isso. Bora. As furnas, ó, onde dá acesso ao rio, que aqui antigamente se descia, para ir direto para o rio Jacu, ó. As furnas onde descia a onça. Aqui a grande pedra, a pedra rachada, como é conhecido. Ali, ó. A gruta da pedra rachada. E aqui, ó. E é o famoso rio, né? É. Antes existia uma pedra aqui que ela foi rolada. Essa aí é outra história, para outra filmagem. Que é as grutas da onça. Olha lá. As grutas profundas da onça. Era aqui. Aqui, gente, corre o rio Jacu, ó. Riacho dos Macacos, lá. Ali corre o Riacho dos Macacos. Ele despeja dentro do rio Jacu. E aqui é o rio Jacu, ó. Ele passa por aqui. Vai passando pelos distritos vizinhos. Por Gangorra, por Redenção, por Passagem. Até chegar lá em Espírito Santo. Várzea, no redor de Várzea ali. Várzea não. Passagem, vai para o Espírito Santo. Tira por Goianinha. Chega lá no distrito de Arezzo, onde ele se espatifa dentro dos canavial. Esse é o rio Jacu. O poço da pedra. É aqui, ó. O famoso poço da pedra. Grande o poço ali. Eu vou tentar filmar para vocês. Vocês vão ver um pouco do poço da pedra. O túmulo da fundadora da cidade, Ana Pontes, fica na outra margem do rio, a margem oposta. Os restos mortais dela já não se encontram mais no túmulo, foram retirados para a paróquia Nossa Senhora Conceição aqui de Santo Antônio. E restou apenas as lendas. E muita pedra, muita furna, né, Maria? É. Bom estar aqui, né, Maria? É bom, é tranquilo. Sabia que a minha infância toda eu corri nessas pedras aqui? Sim. Fugi do colégio para vir para cá. É. Matando aula. Matando a aula, gazeando a aula. Ficar sentado nessa ponta de pedra aqui, eu e meus colegas, para ficar vendo o sol se pôr ali, ó. É muito bonito. Década de 90, é, bem ali assim, o sol se pôr. Tirar foto. Essa árvore era menor. E vamos dar uma olhadinha aqui no terminal, no parque, passar por baixo da pedra rachada de novo. A gruta da pedra rachada. Bom, né? Quem desce? O senhor? Eu? É. Vai Quer que eu seguro? Vai botar ou vai aparecer? Pronto. Aí. Tem outra gruta aqui, gente, ó. 500 a gente descia para dar acesso ao rio, ó. É, essa aqui tá muito suja. Descer nela agora não. Perigoso. Não. Tô com essas idades todas para isso, mas não. Mais esculturas. Escultura aqui de um gavião. Pintaram uma águia pegando uma coral, mas na verdade simboliza um gavião. Nossa ave de rapina, um gavião daqui, carijó, com a coral. E o que é que tem mais? E a gente passando, a menina limpando e a gente passando por cima da terra. Aliás, águia não, carcará, é verdade. É o carcará, é ave de rapina. E vamos lá, e vamos olhar as pedras de dentro. Já a gente vai subir a pedra, né, pra contar a história. Quer subir pedra? É. Quer contar a história de Santo Antônio aqui? A história de Santo Antônio aí na pedra. Vamos contar ali em cima, né? Isso. Tá certo, Maria. E o que mais? E por onde sai aqui agora? É melhor pra descer o rio, né, pra gente ver. Pra gente olhar o rio. Tem coragem de ir lá no túmulo de Ana de Pontes? Sim. Se conseguir passar pela água, né, Maria? Pela água. Cadê ele? Que Tá lá do outro lado. que o rio é fundo, né?
Aí é meio difícil da gente entrar. E a gente vai molhar os tênis, né, Maria? É. A gente vê o que é que pode fazer. Bom, né, gente? Aqui é calmo, calmaria. Bom, muito verde. As grutas da onça, onde moravam as onças antigamente, no século, final do século, início, meados e final do século XIX. É aqui, ó. Temos uma lanchonetezinha aqui agora. Assistência dos visitantes aqui da cidade. Dos turistas. Dos turistas. Temos o jardim florido aqui, muito bom, ó. Com plantas, ó. Agave. Bom, né? Bambu. Que é bambu, ó. Os bambueiros. Os bambuzal, bambuzeiro. Mais bambu. Mais um acesso aqui até o famoso Rio Jacu. Aqui, ó. Temos mais pedras, mais grutas nesse setor aqui, ó. Um quintal do proprietário e do vizinho, ó. Mais pedras centenárias, lendárias, milenárias, que contam parte da fundação e história desse município aqui. Toda a lenda começou aqui nessas pedras. Foi aqui onde tudo teve início. Tem um acesso aqui. Queria lá. Tem água. O rio tá com água. Gente, isso aqui é o Rio Jacu, ó. Tem um capinzal agora, mas esse rio geralmente no tempo da enchente dele, no inverno, quando ele recebe água lá do Japi, da barragem do Japi, essa água vem aqui, ó, nessas pedras cá. Isso aqui fica tudo inundado, ó. Toda essa região aqui, bastante inundado. Fizeram alguns anos atrás esse paredão aqui, porque contém um pouco as águas. E eu sou testemunha viva de uma vez que esse rio aqui encheu tanto que essa pedra aqui ficou tantinho assim de fora, ó. Tudo embaixo d'água. Essa água veio, lavou aqui e ela chegou aqui na pedra ali, ó. A gruta da pedra rachada ali, ó. A água ficou naquele nível ali, ó. E, ó. Esse rio enche muito. O rio enche muito. Bom, né? Caminhar nesse paredão assim. A água lá no rio. O rio tá um pouco sujo. Tem uma passagem de tábua ali. E aqui é o Poço da Pedra. O famoso Poço da Pedra. Bora descer. Vamos descer. Vamos ver se desce. A descida do poço, ó. Aqui geralmente nas enchentes no rio, nas enchentes anuais, quando não havia esse paredão aqui, o rio lavava isso aqui, ó. O rio circulava aqui por baixo, ó. Esse rio aqui é caudaloso. Tem a cachoeira mais assim aqui, ó. Lá no Riacho dos Macacos tem a cachoeira, onde hoje é um santuário a padre, meu Deus, Frei Damião. Padre não, o Frei Damião. Fizeram um ponto lá, dedicação a sufrágio a ele. Lá. A Loca do Poço, como é conhecida, a Loca do Poço da Pedra. E o Poço da Pedra é isso aqui. Esse poço aqui. Poço antigo aqui na região. E o rio está fechado por essas árvores agora, a gente não consegue mais observar, enxergar, né, Maria? O rio está cheio. Oi? Vamos descer por aqui?
descer. Quer descer para voltar para lá? Não, a gente volta pelo caminho. É, gente, muito lindo aqui. E agora uma pausazinha para contar a história de como surgiu tudo isso aqui, né? Do Salto da Onça. É. Agora vamos sentar ali, na encosta da pedra, e contar toda a história dessa região aqui. Bonito, né, aqui? Lindo, lindo, lindo. Vamos lá, hora da história. Vem, galerinha, conseguimos subir aqui para cima de uma das pedras aqui do terminal turístico do Salto da Onça. E como eu prometi, ao lado de Maria Clara, minha sobrinha, a gente vai contar a história aqui de como começou tudo isso aqui. Depois de muita pesquisa, depois de muito estudo, conseguimos levantar um pouco da história dessa cidade aqui, viu? A história começa que era meados do século XIX, primeira metade do século XIX. Esse povoado aqui era pouco, a gente pertencia ao município de Goianinha, Rio Grande do Norte. Toda essa área aqui, desde Goianinha, Espírito Santo, Várzea até Santo Antônio, tudo pertencia a Goianinha. Nós éramos um município de Goianinha. Aí ocorreu. Vai, galerinha, agora comprometido, bora contar um pouco aqui da história do povoado do Salto da Onça, onde depois se originou o município de Santo Antônio de Salto da Onça. Ao lado está Maria Clara, nascida, barida aqui nessas terras, estudante aqui desse município, onde ela cresceu, um município que ela quer aprender um pouco também das histórias e lendas aqui da cidade, junto com o tio, né, Maria? Isso. Vamos embora contar a história do município. A história começa aqui em Santo Antônio de Salto da Onça, o município onde hoje é Santo Antônio do Salto da Onça, pertencia à cidade de Goianinha, o distrito lá, onde hoje é a cidade de Espírito Santo, a cidade de Várzea, a cidade de Santo Antônio. Tudo isso aqui pertencia ao município de Goianinha, Rio Grande do Norte, lá ao lado da margem, as margens da BR-101. Conta a lenda que por volta de 1810, 1820, 1830, toda essa área aqui, que compreende hoje o município de Santo Antônio, pertencia à família de Florencio Costa, de seu Florencio Costa. A família de seu Florencio Costa. Foi ele que era o tutor das terras, dessas terras aqui, as fazendas dele, as terras dele tudo aqui. Como ele era criador de gado, aqui começou a aparecer onças. Aliás, aqui já existia onças. A história não explica se a onça era parda, se era sussuarana ou se era pintada, mas com certeza eram as pintadas, as onças pintadas. E começou a onça a bater o gado daqueles fazendeiros de antes, do seu Florencio Costa, a família do Costa, a outra família agora falhou a mente. Mas eu tento lembrar durante a trajetória aqui da conversa. As onças começaram a bater. Então, os fazendeiros, naquela época, se reuniram e decidiram contratar os serviços de um caçador para dar fim à bicha, a gata bruta, a rabuda, a onça pintada. E aconteceu que durante muita peleja, muita vai e vem, caçando essa danada, conseguiram descobrir que ela residia aqui, ó. Nesse local aqui onde a gente está, nessas pedras aqui. Então armaram, os moradores aqui da região armaram as tucaias e conseguiram rastrear ela até aqui. Numa dessas tucaias, um dos caçadores, que eram dois, conseguiu ver a onça, e no momento que ela estava pulando assim dessas pedras aqui, que ela estava andando por aqui, feriram mortalmente a onça. E ela não morreu do tiro, ela morreu do ferimento causado pelo tiro. Ela não morreu no instante do tiro, ela morreu, conta-se a lenda, que ela foi ferida e depois de algum tempo ela veio morrer aqui nessas pedras aqui, viu? Aí, esse povoado aqui, essas pessoas começaram a chamar o local de Salto da Onça, o povoado de Salto da Onça. Isso lá por volta ainda de 1830, 1840, por aí. Tudo isso aqui era conhecido como o povoado do Salto da Onça. Em 1850, o senhor Florencio Costa, ele vendeu para dona Ana Joaquina de Pontes. Algumas pesquisas que eu fiz conta que ela era pernambucana, dona Ana Joaquina de Pontes era pernambucana, e outro ramo de pesquisa diz que dona Ana Joaquina de Pontes era paraibana. Eu não consegui chegar ao fundo da história completa, mas
sabemos que ela veio para essas terras de cá e seu Florencio da Costa vendeu um sítio para dona Ana Joaquina de Pontes, que compreendia entre o Riacho dos Macacos, que é aqui embaixo, e o Rio Jacu, que é esse rio que está passando aqui por trás da gente, ó. Entre o Riacho do Macaco, lá embaixo, e o Rio Jacu, compreendia o sítio de dona Ana Joaquina de Pontes, onde ela comprou com seus familiares, viu? Aconteceu que dona Ana de Pontes chegou, montou morada aqui, ela e seus filhos e os familiares dela, e Ana Joaquina fundou o povoado. Nisso ela já foi desenvolvendo a agricultura, desenvolvendo a criação de gado, desenvolvendo as coisas. Dona Ana de Pontes também doou terra para as pessoas construírem suas casas aqui nesse arredor aqui, nesse ponto onde eu estou aqui. E em 1869, dona Ana de Pontes, Ana Joaquina de Pontes, ela doou o terreno que hoje a paróquia que foi construída a paróquia de Nossa Senhora da Conceição, onde foi consagrada a Nossa Senhora da Conceição em 1869, naquela época lá. Consagrada, a capela foi consagrada a Nossa Senhora da Conceição. Sabia disso, Maria? Não. Sabia dessa data? 1869? Não. Sabia não? Tô sabendo agora. Tá sabendo agora? É. Tu vai assistir esse vídeo, né? Vou sim. Com base de pesquisa? Tá certo. Aí quando foi em 1874, aqui né, constituía ainda o povoado de Salto da Onça. Em 1874, que era chamado de Salto da Onça, povoado de Salto da Onça. Aqui era o povoado de Salto da Onça. Em 1874, dona Ana Joaquina de Pontes já tinha alcançado, de 1950 a 74, 24 anos depois de que ela comprou aqui o sítio, ela já tinha alcançado uma situação financeira boa, devido à agricultura que ela desenvolvia aqui nessa área aqui, devido à criação de gado. E ela era uma pessoa que se deu bem a vida, dona Ana Joaquina. Ela, os filhos dela, as pessoas que vieram com ela, prosperaram aqui nessas terras, ao lado do Rio Jacu, prosperaram. E foi aí que em 1874 para 1875, ela criou uma feira, a Feira do Povoado da Onça, onde atraiu forasteiros, novos habitantes, novas pessoas, trabalhadores. Isso lá por volta de entre 1874, 1876, 1880, naquela época lá. Isso foi atraindo gente tá aqui, gente tá ali, gente tá aqui lá, para junto ao município, onde ela começou a desenvolver suas coisas, né? Quando ocorreu 1879, quando o povoado aqui já era uma vila, não era mais aquele amontoado de casinha para aqui e para lá, tinha virado uma vila. Em 79, 29 anos depois que dona Ana de Pontes, Ana Joaquina de Pontes, comprou o sítiozinho dela aqui, que era muita terra, o sítio antigamente era muita terra. Em 79, 29 anos depois que ela comprou, doou terra para fazer a paróquia Nossa Senhora da Conceição, doou terra para moradores, o povoado já havia formado uma vila. Aí já não era mais povoado, já tinha uma vila, já tinha uma ruazinha passando, onde hoje é conhecida a Rua do Cacete, aquela ali, Rua do Cacete, Rua do Motor, de frente à Matriz. Já era uma vila. Em 79 aqui já era um povoado chamado Vila. Aí dona Ana Joaquina de Pontes faleceu nesse ano, 1879. Que já tinha umas casinhas, ela veio a óbito naquele ano, 1879. Os restos mortais de dona Ana Joaquina de Pontes se encontram hoje na secretaria da paróquia Nossa Senhora da Conceição, aqui na frente, aqui na igreja, na matriz da cidade. O resto dela se encontra lá, até hoje. Já fosse lá, na secretaria, já? Não. De frente a eu já. Onde está guardado o resto mortal de dona Ana de Pontes? Não. Eu já fui lá. E nessa época, toda essa área aqui do povoado, agora a Vila do Salto da Onça, aliás, Vila do Salto da Onça, aqui a agricultura aqui era rica em se plantava e se colhia muito algodão e tinha o gado, não era? Plantava algodão e colhia gado. Tu não sabia não, né? Dessa parte da história? Não sabia nada. Aí aconteceu que o padre Manuel Ferreira Borges, que era vigário lá da paróquia de Goianinha, veio rezar uma missa aqui em Santo Antônio.
Antes, nessa época, era a vila do Salto da Onça. Ele veio rezar uma missa aqui na vila do Salto da Onça. E seu Manuel Ferreira Borges, não gostando desse nome, Salto da Onça, Vila Salto da Onça, não gostando, ele batizou a cidade na primeira missa, no ato da primeira missa, ele batizou essa cidade aqui por nome de Santo Antônio. Ele queria que aqui se chamasse Santo Antônio. Mas acontece que já havia muitos anos atrás, as pessoas chamavam isso aqui de Salto da Onça. Olha, eu vou para o Salto da Onça, vou para o Salto da Onça. Quem nascia aqui já se considerava Salto da Onça, morador do povoado de Salto da Onça. A cara já tinha passado a condição de vila, mas seu Manuel Ferreira Borges, quando fez a primeira missa, queria que aqui se chamasse Santo Antônio. Mesmo chamando Santo Antônio, as pessoas ainda continuaram chamando isso aqui de Santo Antônio do Salto da Onça. Mesmo dando o nome para Santo Antônio, todo mundo continuou chamando Salto da Onça. A cidade em si chama-se Santo Antônio até hoje. Mudou o nome uma vez, que eu vou contar mais um pouquinho como foi isso. Aqui mudou novamente o nome. Mas sempre as pessoas colocavam o alcunha de Salto da Onça. Mesmo mudando o nome da cidade por 2 vezes, continuou sendo do Salto da Onça. Não registrado, né? Os moradores que contam isso, até hoje. Aí aconteceu que continua a população chamando isso aqui de... O padre chamando de Santo Antônio, e a população continua chamando isso aqui de Santo Antônio de Salto da Onça. E Santo Antônio era o nome dado pelo padre. Acontece que... Tá ficando muito longa a história, né? Uhum. Tá? 1º de junho de 1886, o distrito foi criado pela denominação de Santo Antônio, pelo decreto número 972, de 1º de junho de 1886. Foi esse decreto que diz que aqui tinha que ser chamado de Santo Antônio. E a população chamava de quê? Santo Antônio do Salto da Onça. Continuou fazendo isso. Em 5 de julho de 1890, realmente foi registrado o nome da cidade. É onde essa data até hoje a gente comemora o aniversário da cidade. 5 de julho de 1890. Foi a partir dessa data que se realmente nasceu a cidade de Santo Antônio. Viu, gente? Nessa data que ocorreu. Através do decreto número 32, o decreto número 32, foi ele quem ficou instituído que a gente tinha que ser desmembrado do município de Goianinha. Decreto número 32, é isso. Aí, galera, vem a data de 31 de janeiro de 1891 e o território volta a ser anexado a Goianinha, sendo a vila de Santo Antônio do Salto da Onça extinto novamente. Brincadeira, negócio desse? Aí, galera, vem a data de 8 de março de 1891. E Santo Antônio, a Vila Santo Antônio, volta novamente a ser elevada a município, agora com o nome de Santo Antônio, sendo novamente desmembrado o município de Goianinha. Isso em 8 de março de 1891. Beleza? Em 1911... a divisão administrativa da sede do município é constituído e Santo Antônio agora, a partir de 1911, Santo Antônio, devido à divisão das terras, agora ele passa a ser sede do município. Nossa cidade aqui passou a ser a sede de todo, onde antes era o Salto da Onça, agora realmente Em 30 de dezembro de 1943, o decreto estadual número 268, o município passa a ser chamado de Padre Miguelinho. Isso em 1943, era 30 de dezembro de 1943. Onde antes era o município de Santo Antônio do Salto da Onça, passa a ser chamado de município agora de Padre Miguelinho. E aqui se chamou, passou através daquele decreto 268, número 268 de 1943, aqui passou a ser chamado Padre Miguelinho. A cidade agora passa a ser chamada de Padre Miguelinho. E ocorreu que, pegar aqui a cola que ninguém é de ferro, né? E ocorreu que entre 1944 e 1948, no quadro fixado para vigorar, o município já denominado Padre Miguelinho é constituído como distrito sede, onde era Santo Antônio, passou Padre Miguelinho, ser chamado de 44 a 48, aqui se chamava Padre Miguelinho, distrito de Padre Miguelinho.
E a turma continuava falando, Padre Miguelinho do Salto da Onça. Padre Miguelinho do Salto da Onça. Aí ocorreu que em 23 de dezembro de 1948, pela lei estadual número 146, o município de Padre Miguelinho volta a se chamar Santo Antônio, município de Santo Antônio. Mas os moradores daqui continuavam chamando de Santo Antônio de quê? Santo Antônio do Salto da Onça. Isso mesmo em 1948, mesmo com tudo isso, aqui a população continuou chamando do Salto da Onça. Desde antecessor a 1850, 1830, mesmo com todo esse tempo para trás, as pessoas continuavam chamando toda essa região aqui de Salto da Onça, devido às onças que ocorriam aqui e que foram abatidas aqui. Mesmo hoje, mais de 100 anos depois, continuamos chamando de Salto da Onça. Em 17 de janeiro de 1960, em divisão territorial, Santo Antônio, ex-Padre Miguelinho, volta a ser Santo Antônio puro, como sede do município. E a população continua chamando Santo Antônio do Salto da Onça. Nosso município aqui, gente, ele faz divisa com as cidades os municípios de Serrinha, Lagoa de Pedras, faz divisa com Passagem, com Brejinho, com Várzea, com Nova Cruz e com Lagoa Dantas. Não, Goianinha a gente não faz divisa não, Lagoa Dantas. Esse é um breve resumo aqui da cidade, da história da cidade, aliás, da história do povoado do Salto da Onça, onde depois virou Vila do Salto da Onça, depois virou distrito de Santo Antônio e a população continuou chamando Salto da Onça. Mesmo mudando para Padre Miguelinho na década de 40, Miguelinho do Padre da Onça, distrito Padre Miguelinho distrito de Padre Miguelinho do Salto da Onça, como era chamado antes. Voltou a Santo Antônio e Santo Antônio está sendo até hoje. Deu trabalho a pesquisar isso, deu trabalho de gravar, gravar na cabeça, gravar aqui, deu muito trabalho. Mas conseguimos fazer, né, Maria? Isso. História da nossa cidade, minha e tua. Verdade. Beleza? Verdade. Valeu, galerinha. É isso aí que tem, a história que a gente tem para contar hoje. Espero que tenha gostado. Quem gostou, se quiser agradecer com um like, a gente agradece. Também se não agradecer só por ter assistido o vídeo, a gente já se sente grato, né? Isso. Bem? É. E é isso. Galera, nosso Rio Grande do Norte é grande, tem muita coisa para ser contado, tem muito verde aqui no estado. Bora contar, de pouquinho em pouquinho a gente resume toda a história e conta para vocês, né, Maria? Isso. Valeu, galera. Falar alguma coisa? Não. Tem certeza? Tem. Valeu. Vamos! Valeu.